A gente vai viver! A gente vai morrer! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa o segundo podcast do nosso projeto Devaneios de uma Psicóloga. Converso aqui com meu querido amigo Guilherme Cardoso. Tudo bem, Gui? Tudo, Denis, e você? Tudo ótimo. É porque a gente não se fala, né? Acho que a gente nem ficou 40 minutos falando antes de começar a gravar. E parece que a gente nem ficou umas 3 horas conversando no WhatsApp ontem. Não, imagina. E Mas quando você... vamos lá. E aí, hoje, vamos devanear? Sim! Ei, É o queria dia que eu falar de um realmente trabalho. assunto. Como? É o dia que eu realmente trabalho. O Vamos resto é falar de só um edição. assunto. Vamos. Vamos falar de emoções hoje. Semana passada a gente teve como assunto principal o controle, né, das emoções, o painel de emoções, o divertidamente, que eu achei muito legal que você falou do tristemente, nesse momento de isolamento. E aí Sim. hoje eu queria falar sobre uma coisa que bombou neste momento de pandemia, né? Todo mundo já falava muito antes e agora piorou, que é a ansiedade. Ah, sim. É. Acho que tem muita gente ansiosa, pessoas que não se consideravam ansiosas antes, estão mais ansiosas agora, e agora se consideram ansiosas. E muita gente não sabe nem lidar, né, com esse sentimento, o que é natural, não saber lidar, mas muitas pessoas não sabem nem o que é esse sentimento e não entendem porque neste momento de isolamento, né, veio tão forte. Então vamos falar de ansiedade, vamos entender um pouquinho e expressar como nós estamos nos sentindo também neste momento de pandemia. E eu já vou começar com uma pergunta. Você considera que ficou mais ou menos ansioso ou continuou da mesma forma no isolamento? Primeiro, para fazer um gancho que você estava falando antes, a gente sempre falou aqui no espaço, quase para todos os clientes que procuravam a gente, principalmente para yoga, que a gente tinha contato maior, que a ansiedade era o mal do século, né? Você Uhum. tem casos gigantescos, muitos casos de ansiedade. E agora acho que impossível não ter ansiedade. Mesmo as pessoas que falam que não tem, que não se desenvolvem ou que não estão sendo afetadas diretamente, não tem como não ter nem um pouquinho, nem um pinguinho. Pelo menos é o meu ponto de vista, né, Dani? Porque assim, se você não tem ansiedade pelo lado financeiro, talvez você tenha pelo lado da saúde. Se você não tem ansiedade em relação à sua saúde, talvez você tenha com a saúde de algum familiar, de algum amigo que seja mais velho ou que tenha alguma qual é a palavra? Debilidade? Não sei. Debilitação? Debilitação, mas também não sei se essa é a palavra Eu certa. acho. Bom, Ah, que corrija-me. tem algum problema de saúde. É, enfim, você tem diversos motivos para você sentir ansiedade, então impossível fugir disso. Acho que, a não sei que você seja uma pessoa muito especial e que não tenha nenhum tipo de amigo, seja rico e esteja isolado num iate, fazendo churrasco, eu acho que você não tem como fugir disso. Eu acho que sim, Dani, mas é uma, em relação a mim, né? É uma Uhum. impressão mais racional do que sentimental. Eu acho que eu tô porque tem várias coisas rolando, né, em relação ao trabalho, mesmo dentro de casa, porque a gente fica muito preso, né, o dia inteiro e tal. A gente sai, eu saio muito pouco, eu saí pouquíssimas vezes desde que começou o isolamento. A gente conversa às vezes um pouquinho, né, sobre trabalho, sobre vida pessoal, mas não sei até que ponto tudo que a gente fala vira uma ansiedade ou são só preocupações. Como que a gente faz essa distinção de estou ansioso para só estou apenas preocupado ou estou pensando no amanhã? É legal isso que você falou. Que eu lembrei agora lembrei do estresse, né? Que também é da mesma família da ansiedade, mas realmente eu vejo muitas pessoas ansiosas de fato, ou seja, preocupadas com o amanhã, com o Hum, futuro.
com a possibilidade de uma coisa ruim, né, no futuro. Mas também tem muita gente estressada. É interessante diferenciar, porque o estresse é no presente. Então, acho que se juntam as duas coisas. Pessoas preocupadas com a questão de saúde financeira do futuro e o Ah, estresse do dia a dia, que é esse estresse de não conseguir realizar algumas coisas como conseguia realizar antes. Porque esse negócio, Gui, de substituição, né, dá para substituir uma reunião por call ou um atendimento, não é substituição, é adaptação. Então, e sim, isso sim. rola um estresse também, né? A gente criar uma expectativa. Então, acho que os dois, um aumento muito grande de ansiedade, de estresse. Ah, não, com certeza, né? E não só isso, né, Dani? Porque, tipo, não sei pra você, mas, por exemplo, eu tô em casa, uma coisa que a gente sempre falou muito lá, eu não tô tão preocupado comigo, assim, porque eu sei que eu tô me protegendo, eu tenho um pouco de contato e tal, eu tenho muita preocupação de talvez pegar e passar para outra pessoa. A gente falou um pouco isso também na nossa última conversa, Uhum. e é possível sentir ansiedade ou alguém sentir ansiedade pelo esse fato em si? Eu estou me precavendo, eu estou em casa, eu não saio e esse bando de retardado está na rua andando sem necessidade, nos bares da vida. Hoje eu tive aqui no mercado e, tipo, mano, que tem de gente em porta de bar, com a porta meio aberta, todo mundo na calçada, sem máscara, com a máscara presa na orelha. É possível essa ansiedade por vias de terceiro? Eu não sei como denominar isso. Sim, porque é, falta o controle, né? Você não controla o outro, e a gente só tem ansiedade porque nos atinge. Se fosse uma coisa só exterior, Uhum. talvez não. Acho que a gente nem sentiria nada. Tudo que a gente sente diz a respeito de nós mesmos, né? Então, é uma ansiedade, sim, porque eu estou me cuidando, tem uma galera que não está, só que isso me atinge e atinge os que eu amo de alguma forma, e até quem eu nem conheço atinge também. Então, gera uma ansiedade por essa falta de controle, e mais uma série de outras coisas, né? De discernimento das pessoas de uma maneira geral, uma decepção também grandiosa, e aí tudo isso vem no estresse, na ansiedade. Uma pergunta particular, não. É particular. A ansiedade, ela pode vir de outras formas, ela vem sempre acorrentada de outra coisa. Ela pode, porque sim, ela pode vir com distúrbio de sono, né, alimentar, em Uhum. opostos, né, às vezes em opostos extremos. Mas ela pode aparecer de algum outro modo que não sejam esses? Eu acho que o mais comum que eu estou vendo agora, Gui, na pandemia, que é uma coisa que a sociedade estimula e mostra como benéfica, que é a produtividade, mas no Uhum. sentido de alta produtividade. Então, a ansiedade ela pode se expressar, eu sempre falo de duas formas diferentes. Ou você pode roer uma unha, ou você pode se coçar excessivamente, se machucar, arrancar cabelo, né, para liberar aquela carga de adrenalina. Ou você também pode fazer um exercício físico, uma meditação, um yoga, uma pintura, alguma coisa e também canalizar, cozinhar, enfim. A gente que escolhe. E aí a gente tem muitas pessoas, eu estou percebendo, numa alta produtividade ali que também diz respeito à ansiedade. Eu estou tão ansioso a tal ponto que eu não posso ficar em silêncio sozinho aqui. Então, se antes eu trabalhava CLT, por exemplo, 8 horas por dia, de segunda a sexta, agora eu trabalho 16, 14, porque eu não posso parar. E eu não estou ansioso. A pessoa fala, você está ansiosa? A pessoa fala, não, eu não estou trabalhando, estou fazendo todas as coisas. Mas, na verdade, aumentou o trabalho, algumas pessoas, né? Aumentaram muito a carga de trabalho, escolheram aumentar isso Sim, sim. para fugir da ansiedade. Mascarar, né? Para mascarar. Isso, essa é a palavra, muito bem. É mascarar. É que é complicado, né, Dani? A gente, falando num geral, tá com muito tempo livre em função, às vezes, da mudança de carga horária, do tanto que fica em casa. Então, por exemplo, para mim, eu não tenho mais com que encher meu dia. Eu faço a parte do trabalho que eu faço aqui no Zion, né? Gravo, edito, site e tal, não sei o que lá. Tenho não gosto de ver TV durante o dia, não sou muito fã, tal, então eu tenho essa parte para a noite. E às vezes eu não tenho mais o que ler, cansei de ler, cansei de consumir notícia, vídeo, não sei o que lá, então eu não tenho mais o que fazer, né? Uhum. Você acaba ficando muito cheio de tempo para pouca tarefa. Então acho que acaba querendo compensar numa coisa na outra, né?
E uma coisa que talvez seja interessante, quão ruim é a gente querer ficar procurando motivo nas coisas? Quanta ansiedade isso pode gerar na gente? Porque, por exemplo, tá essa mania agora de achar que as coisas acontecem tudo por um motivo. E meio que se tornou unânime do começo até o final. Então, você vai ter gente falando, é a Terra mostrando que a gente é um vírus, que a gente está fazendo mal. Mostrando que a humanidade está indo para o lado errado, sei lá. E você abre outras ramificações disso. Isso causa ansiedade, obviamente. Quer dizer, eu acho que deve causar, né? Porque você fica querendo achar um motivo, às vezes um motivo muito particular que seu, ou mesmo um motivo coletivo, como somos um vírus, e isso causa muita ansiedade, isso pode causar ansiedade, isso é bom, isso é ruim. Qual que é disso aí? Porque eu acho meio surreal. Acho que todo equilíbrio, né? Eu vejo como um grande causador de ansiedade porque não tem resposta. Sim. Depende, é subjetivo, tem gente que consegue colocar uma resposta, mas aí você joga a pergunta no ar, pede que aquilo se materialize na sua frente para te dar uma resposta do motivo de tudo estar acontecendo e a gente não tem. Então, eu acho mais preocupante do que benéfico. É saudável em alguns casos, algumas pessoas conseguirem enxergar o lado bom e se adaptarem àquilo, mas eu vejo coletivamente gerando mais ansiedade. Isso de ficar procurando respostas e tentando entender por que isso está acontecendo neste momento. Individualmente. Coletivamente, não. Isso não... Coletivamente pode ter um benefício de tentar buscar respostas, porque aí no sentido de medicamento, no sentido de melhorar a economia, tudo isso. Essa ansiedade de querer saber e de respostas pode ajudar. Mas individualmente, você sozinho no seu quarto trancado, ficar tentando criar teorias. E aí o que a gente vê muito, não sei se você concorda, é a pessoa achar que tudo é para ela, né? Então, assim, eu já vi casos, eu estava falando, não sei com quem, se foi contigo, eu não sei com quem, que tem gente, por exemplo, marcou o casamento agora para julho de 2020, e aí não vai poder casar. E aí a pessoa fala assim, nossa, tudo isso aconteceu para mostrar que eu não deveria casar com essa pessoa. Sabia que não era para casar com essa pessoa. Eu falo, nossa, mas tudo isso aconteceu para você não O casar com essa mundo tá pessoa. todo na merda porque fulano não pode casar, é isso mesmo. Dentre outras fake news que a gente sabe que acontece. Então, assim, é perigosíssimo isso. Ao mesmo tempo, psiquicamente, a gente fala que psicologicamente é uma tentativa também da pessoa de fazer com que aquilo faça sentido, mas pode ser perigoso. É uma dualidade, sempre. É uma dualidade. Não, eu acho que não faz o menor sentido, porque a gente acaba se apegando a coisas que são irreais, que são muito longe da nossa mão, do nosso controle. Qual é a probabilidade do mundo se tornar um lugar melhor depois disso? Assim, primeiro você vai ter uma crise generalizada, global, que vai pegar todas as áreas possíveis, saúde, emprego, economia. Isso para todo mundo, para o mundo todo, não é São Paulo, Brasil, América do Sul, América, não, o mundo todo, né? Que na verdade as pessoas precisam ter mais ciência. Eu não lembro quem fala isso agora, mas tem uma pessoa que está fazendo sucesso aí que está falando que é mais razão e menos emoção, né? A Michelle falou que é aquela Gabriela Prioli. Ah, Uma sim, sim, a comentarista Priori. política, né? Ela começa o canal dela falando isso. Ela começa É, a vinheta. e é isso mesmo, né? É mais razão e menos emoção nesse momento. A gente está numa hora que a gente precisa muito de ter consciência das coisas. Isso vale para tudo, né, Dani? Tanto para a gente, fisicamente e mentalmente, como sociedade. Então, se serve para alguma coisa, talvez seja para as pessoas se conhecerem um pouco melhor. Sim, sim. O ato de ficar sozinhos, isolados, talvez traga uma certa consciência, autoconsciência, né? Bom, pelo menos funcionou um pouquinho para mim. Às vezes eu paro para pensar nessas coisas e tem ajudado bastante mesmo, né? Sim. Eu estava pensando com essa sua última fala e tudo, essa ansiedade também que vem entre a gente ficar buscando, por exemplo, nós que trabalhamos com bem-estar, né, o espaço Zion, a psicologia, tem que buscar esse equilíbrio o tempo todo, né, Gui? Porque a gente tem que
tanto pessoalmente, eu, Daniele, comigo mesma, quanto com as pessoas. Trazer palavras de conforto, de bem-estar motivacional, também isso como pessoa me gera ansiedade. Eu também não posso focar só nisso, ou seja, não trazer a racionalidade que você falou, a razão. Por quê? Porque senão eu posso ser até imprudente de ficar só falando a parte boa e acabar não trazendo de que não sei se será se tudo isso é bom de fato. Eu não sei até onde o planeta vai voltar melhor. E tem que trazer esse pensamento crítico, mas eu estou vendo muitas pessoas que trabalham na área, como nós trabalhamos nessa área, tentando focar muito no bem-estar, e aí talvez você não acha que coloca até um véu ali na frente e evita essa racionalidade que também pode fazer bem? Racionalidade, a razão não é esse pessimismo. Aí você tem, talvez, vários modos de enxergar. Às vezes é mais fácil você racionalizar não idealizar, mas racionalizar o momento e o que provavelmente vai acontecer, do que você ser otimista, porque talvez você te prepare para o pior e se acontecer o melhor, você já está... É bom, se acontecer o que você estiver esperando, então você já está ali, pelo menos já está preparado para isso. Então talvez seja sutil essa diferença, pelo menos ao meu ver, entre você ser racional, mas realizar o que realmente está acontecendo, ou ser racional e idealizar uma coisa muito distante. E, ao mesmo tempo, vou usar um paralelo aqui. Uma vez eu escutei alguém falando sobre médicos que trabalhavam com oncologia, né, na área de câncer. E como é muito difícil, às vezes, eles manterem um certo grau de não é humanidade, de simpatia com os clientes, porque com o passar do tempo, câncer é uma área muito difícil, né? Então você acaba tendo muitas perdas no seu emprego e tal. Então o contato do médico com os pacientes acaba ficando uma coisa às vezes um pouco mais seca, um pouco mais distante, e não porque o médico não é empático, porque ele não sabe trabalhar isso, porque ele é uma pessoa má, porque ele vai ficando um pouco mais gelado, um pouco mais frio em relação a isso, né? O momento que a gente esteja passando é muito próximo disso, né, em termos globais, porque todo mundo está vendo muitas mortes. Isso tem um pouco a ver com o que você falou essa semana no seu canal sobre luto, né? É muita morte, é muita coisa acontecendo, é muita gente morrendo ao redor do mundo, do Brasil, na sua cidade, e fica ficando uma coisa muito comum para a gente, né? Então, talvez essa racionalização que você tenha falado, eu trago um pouco disso, de você ficar... eu aceito que está todo mundo morrendo e se torna uma coisa normal. Então talvez seja esse equilíbrio que você queira ter dito, né? E racionalizar tudo e manter um pouco da emoção para você não perder um pouco, sei lá, da sua humanidade. Os dois lados encaminhar melhor, é isso mesmo. Mas sem levar nunca para um lado só, né? Sem ficar unilateral, porque senão você fica sempre no tudo vai dar certo, e você acaba não exercendo nada para dar certo. E também não ficar só naquilo de vou fazer, e não ter nem um pouquinho de otimismo ou fé, por exemplo. Acho que os dois devem caminhar juntos. Então o que a gente está falando sim. Mas então o que a gente está falando é que a gente não tem que procurar solução para tudo. É isso? Talvez? Sim. Em vez de a gente procurar uma solução para o que está acontecendo, a gente simplesmente viver o que está acontecendo. Pessoalmente, sim. Como sociedade. Estou falando no sentido de buscar um significado. De buscar um significado para tudo que está acontecendo. É nesse sentido. Tá. Não ficar buscando o tempo todo como se tudo fosse a respeito de mim, entende? Tá. Não, mas aí não dá, né, meu? Pô, eu acho que a vida, no geral, já não pode ser assim, né? As coisas que acontecem na sua vida, o emprego que você arranja, o namoro que você termina, não é porque o universo conspirou. Você vê como tudo isso gera ansiedade, né? Inclusive, não só o isolamento, mas o que eu faço, como eu devo agir. Eu devo agir de uma maneira mais racional, mais na ciência, eu tenho que ter fé, eu não tenho que ter fé, eu saio, eu não saio. Como que eu faço isso para as pessoas? Eu coloco frases motivacionais para as pessoas se sentirem melhor, ou eu falo que realmente tem gente morrendo com esse vírus e calma aí, vamos
Vamos equilibrar entre acordar e fazer uma oração entre frase motivacional e ao mesmo tempo passar álcool gel, se cuidar e estudar o fato em si. Qual é a importância da autoajuda nesse momento? Acho bem importante. Você está falando de livros? Não, né? Você está falando da autoajuda. Não, de livro mesmo, no caso, né? Da autoajuda mais crua possível, que é o livro que vai te falar, te dar testes e te falar coisas positivas. Não sei. Eu acho que devia ter. Frases motivacionais, coach. Então, eu vou aqui falar que, na minha opinião, deveria ter um processo seletivo para quem vai ler esse tipo de coisa. Porque, assim, eu acho que a pessoa tem que ter um pensamento crítico, Guilherme, porque o que eu vejo as pessoas lendo e querendo cumprir aquilo. Pode falar, gente, aqui pode. Cumprir aquilo que está escrito no livro e muitas vezes não dá certo. E a pessoa fica mais ansiosa porque ela não acordou às 5 horas da manhã para meditar. Sim, o cara falou que deveria. Você falou de pensamento crítico. Hoje eu vi uma matéria muito boa falando... Puta, genial. Os 6 tipos de pensamento. Uma pesquisa que fizeram, né? E que dividiram os 6 tipos de pensamento que as pessoas podem ter. Ou que as pessoas têm, né? Então, que vai desde... Eu não vou lembrar a terminologia agora, obviamente, mas a gente põe o link aí, depois eu te mando também. Ele vai desde o pensamento mais crítico possível, né? Que é a pessoa que sabe identificar o que está pensando, as suas falhas, consegue ter um olhar crítico sobre tudo que está rolando, sobre si e ao seu redor. E a pessoa que é o pensamento mais raso possível, que são as pessoas que não conseguem ter a autoavaliação e nem um pensamento avaliativo das coisas que ela recebe, tanto presencialmente ou por informação escrita, ou qualquer outro do tipo, né? E aí você tem outras que vão nesse meio. Aí falavam de 6 pensamentos. E era exatamente isso, né? Eu acho que a pessoa que se encontrava ali era uma pirâmide, o desenho que eles exemplificavam. E acho que a pessoa que está ali no nível mais baixo de pensamento é o tipo de pessoa que não vai conseguir, talvez, ler uma autoajuda e saber fazer essa diferenciação, que são as mesmas pessoas que vão acreditar num super-herói, do salvador da pátria, e que vai resolver tudo com um simples estalar de dedo só por estar ali, porque é muito bom essa matéria, depois eu te mando, cara. Porque teve o pessoal aqui também. ler também vai fazer muito sentido, porque bate muito com o que a gente está falando e talvez ajude até um pouquinho sobre a ansiedade, né? Porque talvez ter esse tipo de pensamento mais crítico, mais avaliativo, se torne uma ferramenta, né? Para você conseguir diferenciar tudo que você está sentindo. Sim, até para reduzir um pouco essa ansiedade. Então, assim, autoajuda, ela é importante? Muito. Livro de autoajuda eu acho importante. Desde que a pessoa que leia tenha um pensamento crítico. Então, eu escolho, sei lá, 5 livros de autoajuda. E aí um faz bastante sentido para o meu tipo de personalidade, para o meu tipo de jeito de viver. O outro tem uma dica bacana aqui, o outro tem uma aqui. Aí faço um compilado disso e pode me ajudar. Orientações são legais, né? Autoajuda mesmo é o que todo mundo já fala, né? Autoajuda mesmo é só para quem escreveu o livro. Você ajuda, mas assim, você pode... Mas você pode pegar orientações, mas tem que ter o pensamento crítico, porque o que eu vejo é uma colega minha ler um livro X, para ela funciona muito, aí eu pego, me inspiro nela, tento ler, não consigo aplicar na minha vida, porque não tem nada a ver o que o cara fala, é completamente diferente do meu tipo biológico, do meu tipo de personalidade, e eu fico o quê? Mais ansiosa. Só que o lance é isso que você falou, genial, né? Das pessoas que buscam sempre fora. Então vai buscar um super-herói, vai buscar um cara que não vai orientar, que ele vai ditar regras, que ele vai falar o que tem que fazer. E aí sua ansiedade fica sempre ali, porque você está à mercê do outro, logo eu sou sempre ansiosa para saber o que o outro vai me definir ou falar o que eu vou fazer. Então depende de como você lê a autoajuda. Eu não sou uma psicóloga contra, não acho legal até nem. Eu só acho que tem que ser crítico. Então, é o milagre da manhã, eu sempre uso ele, me perdoe, eu sei que tem muita gente que ama, mas eu tentei começar a ler, eu não passei do primeiro capítulo, porque eu não vou acordar 5 horas da manhã. Eu não consigo porque eu não quero. Tá, a gente falou de um monte de coisa, mas o que eu faço para diminuir essa minha ansiedade? Qual que é o ideal? Ou o que eu devo buscar? Eu sei que cada um vai funcionar de um jeito, mas Sim. as pessoas, eu acho que, pelo menos algumas pessoas que eu já conversei sobre, têm muita dificuldade
Se já é difícil saber se a gente tem ansiedade ou não, combater essa ansiedade sem ter essa certeza é mais difícil ainda, né? Principalmente sem poder sair dentro de casa. Porque, sei lá, tem muita gente que faz exercício, sai para correr, beber, restaurante. Em casa é mais difícil, né? O que pode fazer? Ficar o dia inteiro apertando uma bolinha, anti-estresse? Algumas pessoas, quem sabe. Para mim não funciona. Quando a gente fala, Gui, sobre estabelecer rotina e coisas do tipo, sempre tem aquele que fala lá, ó, nada a ver, isso daí é. Mas é um fato. Por que que é um fato? E por que que isso é sempre a primeira coisa que a gente fala, né? Estabelecer uma rotina, tentar manter um horário, regras fixas para você. Porque a ansiedade, ela vem como um mecanismo de defesa, instintivo de sobrevivência de uma ameaça futura. Uhum. Então a gente fica o tempo todo no futuro, sendo que não tem como, não é ficção científica, a gente não vai para o futuro nunca, a gente está no presente. Então estabelecer rotina é importante na redução de ansiedade, principalmente nesse momento de pandemia, para viver o presente. Então, quando a minha cabeça está projetada para um futuro que ainda é inexistente, porque o futuro está no futuro, e quando chega é presente, olha que loucura, e a vida não é ficção científica, então quando você faz uma rotina e você vive, né? O tal do mindfulness, viver o aqui e o agora, parece balela, mas é a coisa mais simples e no momento é o que a psicologia, que a neurociência diz que é o mais funcional no momento de pandemia. Então, assim, se eu estou ansioso, é porque eu estou com o pensamento no futuro. Então, o que eu estou fazendo agora? Que roupa eu estou usando agora? A respiração, a meditação que vocês tanto falam, né? Então, você medita, foca na respiração, relaxou o ombro, tirou o maxilar, né? Relaxou o maxilar. Esse tipo de coisa parece tão básico, parece tão bobo, mas faz É. muita diferença, porque se você conta quantos segundos você está inspirando e respirando, você não está pensando se você vai ser demitido quando voltar. Você está pensando no segundo. 1, 2, 3. Então, isso realmente, né? Respiração, diafragma, tudo isso que o Edu explica muito bem, isso ajuda muito. Acho que de todas as coisas, parece o mais simples e é o mais funcional. Então, quando o pensamento está no futuro, quando você está com algum. Você passa o dia aqui, eu estou em isolamento, estou ansioso, vai cozinhar, vai fazer alguma coisa que você precisa prestar atenção. E isso não é fuga, né? Se for Não, não. exacerbado, é igual a questão da produtividade que a gente falou no começo. Se for exacerbado, pode ser uma fuga. Mas estou em crise de ansiedade, estou quase numa crise de ansiedade, vou cozinhar, vou fazer alguma coisa, vou praticar um exercício, vou focar. Então, pega em você, sabe? Pega, toca, vai sentindo, sente o cheiro, o que você está sentindo por aí, para focar no agora e ver se esse instinto de sobrevivência do futuro entende o que está rolando agora. Para a gente finalizar, eu queria te dar uma ideia e já introduzir e vamos ver como fica. Eu queria fechar sempre com uma pergunta aleatória para você, para esclarecer alguma dúvida que possa ter aparecido para mim durante a semana. Fora do tema, porque como a gente combinou, vai ser uma conversa aleatória e a gente não sabe o que vai rolar, eu não sei o tema, o que vai aparecer. Então, vou te trazer uma pergunta. Se você achar que ficou muito fora, muito, não sei, a gente tira. Mas eu queria fazer esse teste aí, que seria o momento pergunta aleatória. Aí Nossa, você eu faz tenho uma medo vinheta, de Guilherme. Eu tenho medo de Guilherme. Ai, Guilherme, fiquei ansiosa, ó. Falando de ansiedade. você faz uma vinheta com seu piano e a gente adiciona. É, surgiu uma história aí, eu não vou me alongar na história toda, então eu só vou por fato em si. Ele vai mais pro lado, talvez, da psiquiatria, tá? Mas eu queria saber a sua opinião. Qual é? Era uma pessoa que relatou ao psiquiatra que tinha vontade de fazer sexo com crianças, né? Sentia atração por menor de idade, por criança, pedofilia. E o psiquiatra recomendou, entre várias coisas, ele fazer sexo com pessoas infantilizadas, com traços mais infantis, com. Enfim, qualquer coisa mais infantil. Entre outras coisas, isso foi uma das coisas que ele ressaltou. Uhum. E aí, isso faz sentido? Porque. Não sei. Então, estou ouvindo de primeira. Não tinha visto isso não, Guilherme. É, Eu não faço ideia que parâmetro que esse profissional utilizou e se ele tem alguma estruturação para que vá
sei lá, que tem eficiência, isso que ele falou, sabe? A gente começa assim, aos pouquinhos, você não faz sexo com ninguém, e aí, de repente, enfim, você vira um cara. Para mim, de acordo com a minha visão profissional, não faz sentido, eu acho até que estimula. Eu acho, né? Você acaba estimulando. Aí você acaba estimulando o cara a continuar procurando por aquilo. Então, no tratamento, ele vai continuar com o fetiche ali de personalidades mais infantis, sei dizer. E depois ele vai voltar para a pedofilia, uma questão psiquiátrica ali, forte, de caráter, tem mais uma série de outras coisas. Eu achei bem bizarro, acho muito estranho isso, porque para mim é mais estimulador e reforçador do que um tratamento. Na verdade, tem que entrar em outras questões que é mais uma raiz profunda, não é o ato em si. O ato é só o símbolo de expressão de uma psicose, não sei o caso. Agora, você reforçar e estimular aquilo, mas que sejam pessoas infantilizadas, é um pouco, eu estou esquecendo, perverso. A palavra é essa, estou tentando lembrar faz tempo. Eu acho um pouco perverso. Eu achei bizarro. Não, super, eu também achei bizarro, por isso que eu quis Estranhão. Porque... Óbvio, né, que eu não sei qual foi a ótica desse profissional. Às vezes ele tem uma estratégia ali, mas eu achei muito estranho. História em si não tinha estratégia, né? E tem uma galera que acredita, né? É conveniente, porque é conveniente para o profissional, é conveniente para o cara, porque ele vai ter o ato de qualquer forma. Então, não sei. E a gente está falando de uma coisa muito delicada, que é a pedofilia. Ah, não, super delicada, por isso que eu falei bem aberto e falei que talvez a gente tire, mas era só saber mesmo. Porque eu achei muito bizarro, eu achei que não fez sentido nenhum essa abordagem. Tudo bem que é realmente, como eu falei, você falou, é um problema psiquiátrico, mas é que você não tem saída, né? Você está reforçando só É. uma É coisa. tipo, né? Ah, tá errado, mas pode fazer. Sabe essas coisas de pode fazer, ninguém fique sabendo ali, né? Não é assim. Não pode. É igual festinha. Olha, eu já mudando, já fui devaneando. É igual festinha social em casa, né? Não pode fazer, mas faz uma festinha, só não posta na rede social. Você tá fazendo uma social. Pô, você não pode fazer, não pode fazer. Né? Isso daí eu já estou militando aqui, porque eu sei, eu conheço, sei que tem gente fazendo coisas por aí, não pode fazer, não pode fazer. Não é fazer e não postar para pagar. Vou assaltar, só que com uma arma de brinquedo, né? Não faz sentido essas coisas, não. Fechou? Fechou, obrigado. Para as próximas vezes, se a gente manter isso aí, eu trago provavelmente coisas mais leves, não sei. Vai depender do que aparecer. Vindo de você, eu não acho, mas a gente pode tentar. Pode vir de tudo, né? Você tá ligado? É sempre um desafio. É sempre um desafio. A cabeça. Sabe o que é isso? Isso é bom? Sabe o que é bom disso? Então, só para finalizar, estimula a criatividade, sabia? Como assim? Uma das maiores técnicas para estimular a criatividade é conversar sem você saber o que vem. Isso faz você ficar criativo. É incrível, porque você faz uma pergunta que eu não faço ideia, né? Assim como eu trago um tema que você não faz ideia, e o seu cérebro ele tem que ter criatividade ali. Para quem quer ser mais criativo no trabalho, leitura e conversa é a melhor coisa que tem. Lê idiotice, coisa de pessoal. A gente lê é bom. Sai um livro bom, tem filme. Se não tiver filme, o livro nem é bom. Lê story, lê legenda. Lê no máximo um tweet, que tem poucos caracteres. 130, eu acho. Deplorável. Gente, obrigada pela presença de todos. Semana que vem tem mais, com assuntos aleatórios. Podem ajudar. E compartilha, né, Danis? Faz uma propagandinha de nós aí pra gente chegar mais longe e continuar gravando, né? Sim. É muito importante pra gente, não só pra nós, mas pra quem assiste, e às vezes até o entretenimento. Eu sou super a favor do entretenimento na quarentena. Vai assistir vídeo de comédia assim, vai assistir coisa engraçada assim, que a gente precisa de leveza. Eu fiquei me segurando para falar que o presente não existe na hora que você está falando de presente, futuro e passado. Então, foi bem.
Por que o presente não existe? Porque o presente não existe. Se o tempo está sempre passando, a gente nunca está no presente, a gente está sempre no futuro. Meu, Então, aquele filme lá, genial, Lucy, já viu? Putz, eu vi faz muito tempo, não lembro. Será que o tempo existe? Será que ele não é relativo? Será que não passamos? Relativo ele é, mas teoricamente você nunca está no presente. Todo segundo você está sempre passando, a gente está sempre ou vivendo o passado ou vivendo o futuro, né? A gente nunca está vivendo o presente. Então o Tá, presente. eu gosto. Eu gosto, eu acho interessante. Ah, eu gosto também, eu só não falei porque eu achei que ia sair totalmente do assunto. Não, saiu.